Olá, toda semana no Câmara Livre a gente traz convidados para falar sobre trajetórias, escolhas e projetos de vida. Hoje a gente vai falar sobre o universo do nosso espaço, das nossas caminhadas nas cidades, dos projetos, dos ambientes e muito sobre arquitetura e urbanismo com a professora da Unesp de Bauru, da área de arquitetura, Silvana Aparecida Alves, nascida em São Carlos, onde ficou até os 18 anos, depois foi para Ribeirão Preto para fazer a graduação de arquitetura e está aqui em Bauru há um bom tempo já, no campus da Unesp em Bauru, em função da sua formação já em nível de mestrado, doutorado, dentro da sala de aula. É isso? É isso. Uma pergunta do programa. Como você ficou até os 18 anos em São Carlos, todos temos, em algum grau, em algum período dessa sua inicial trajetória, às vezes é na primeira infância, às vezes é na adolescência, um fato, um ambiente, um objeto, uma cena, alguma vivência, que quando você olha para esse período lá da formação inicial e desenvolvimento infantil em São Carlos, sempre lhe vem à cabeça por alguma razão. Você tem algum para contar para a gente? Talvez por ser arquiteta, e eu percebo que os arquitetos, de um modo geral, têm esse desenvolvimento da visão espacial, né? Então, para mim, eu tenho alguns elementos que são marcantes, que são elementos da cidade, que estão na minha memória. Então, são elementos que ficam no cognitivo de qualquer pessoa, né? No meu caso, eu acho que o que marca muito é um eixo viário da cidade, onde a gente tem alguns elementos importantes. Claro que marcante para mim é uma praça, que é por onde eu passava muito na minha infância, e aí na memória você lembra sempre daqueles momentos de você brincando, tomando um sorvete, alguma coisa assim, e que a partir dela a gente tinha um eixo de comércio e chegava até a catedral, a matriz da cidade, que ela é muito marcante, né? Ela é um elemento simbólico muito marcante. E aí qualquer pessoa que conheça a cidade de São Carlos, que conheça essa catedral, se olhar para essa imagem, ela vai identificar que lugar que é, mesmo que ela olhe essa única imagem. Então eu tenho alguns elementos marcantes. Outras coisas que são marcantes para mim é o ambiente universitário, porque eu entrava nele, eu ia nas bibliotecas para fazer pesquisa, biblioteca da UFSCar principalmente, porque ela era mais aberta ao público. Então esse ambiente de universidade, esse ambiente que está sempre envolvido em muita vegetação, é o caso da USP de São Carlos e é o caso da UFSCar também, também foi muito marcante na minha memória desde a infância. E onde da sua trajetória, olhando para ela agora, você consegue identificar, por simbologia ou não, por que arquitetura? Se você for responder esta pergunta baseado na observação do tempo, que conexão você faz? Então, eu percebi o meu interesse pela arquitetura muito cedo, né? Eu tinha muita facilidade de entender projeto, de fazer leitura de planta e eu ficava desenhando. Eu imaginava algumas situações e eu desenhava a planta, eu gostava de ver revistas de arquitetura, então eu tinha esse interesse. Depois, num dado momento, eu fiquei até em dúvida do que eu iria fazer, cheguei a pensar em outras áreas, mas depois eu vi que era isso mesmo que eu mais gostava, que eu tinha interesse. E eu acho que justamente por isso o arquiteto, pelo menos a gente desenvolve isso nos alunos quando eles chegam no primeiro ano, essa capacidade de ler o espaço urbano, de fazer a leitura da cidade. A gente até tem exercícios para isso e a gente faz alguns percursos com eles para desenvolver essa leitura. E isso é algo que já chamava a minha atenção, essa visão espacial, essa leitura. É claro que no primeiro momento, quando a gente escolhe essa profissão, a arquitetura, a gente pensa logo no projeto de edificação. Mas a gente percebe que a arquitetura ela é muito mais ampla, ela é muito mais do que isso. Não estou nem falando de projetar a cidade, porque nos dias de hoje nem se pensa mais em projetar cidades como Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, isso ficou no passado. Mas a gente faz muita intervenção no espaço. E toda intervenção que a gente faz no espaço, a gente está sempre gerando imagens nos habitantes daquele local. E eu acho que era isso que chamava muito a minha atenção ainda antes de ingressar na universidade, o impacto que isso tem, né?
como a gente consegue perceber, como a gente consegue interferir no espaço. Vou fazer alguns recortes contigo aqui, em função da sua trajetória, da sua formação, de que você pesquisa também. Uma delas, a questão térmica dentro da arquitetura. A gente fala em ventilação, escravos ou não do ar-condicionado em espaços como esse aqui, de fundo escuro, com uma luz projetada específica, e o lugar onde a gente vive, trabalha e, sobretudo, mora no dia a dia. De que forma a arquitetura conseguiu conciliar essa ideia de que a gente tem que resolver os nossos problemas, até pela questão natural e objetiva, de que estamos num país muito quente, numa cidade muito quente, precisamos ter condições de habitação dela no sentido prático. Então, o conforto térmico é justamente uma linha, né, uma área de pesquisa, né, da tecnologia do ambiente construído, que ela tem uma série de métodos para você analisar esse ambiente. No meu mestrado, eu fiz justamente uma avaliação de como uma edificação ela pode ser adaptada ao clima do local. E aí você falou assim, a gente está num local quente, porque quando a gente fala de Brasil, a gente sempre fala, eu moro num país tropical, é um país de clima quente, mas a gente tem algumas diferenças por regiões. Claro. Né? Então, fazer um projeto para a Amazônia é muito diferente de fazer um projeto para a região sul do Brasil. Paraná, a partir do Paraná já começa a mudar, assim como é diferente de fazer um projeto para a região sudeste. Então, quando a gente pensa no projeto, é possível sim a gente pensar em como espacializar os ambientes, como orientar de modo mais adequado cada um dos ambientes, cada uma das janelas, para a gente favorecer uma ventilação cruzada. Isso é uma maneira de utilizar menos o ar-condicionado. Agora, é lógico que a gente tem algum período do ano, Bauru, a gente tem alguns períodos do ano que é inevitável, você acaba usando mesmo o ar-condicionado ou recorrendo a outros sistemas, mesmo que seja um ventilador, né, para facilitar essa circulação do ar ou o resfriamento da temperatura interna. Mas, de um modo geral, a gente tenta sempre trabalhar com a ventilação cruzada. Então, é posição de ambiente, posição de janela, e isso a gente pensa em projeto. A diferença é quando a gente tem a situação do clima misto, que você tem o verão quente e você tem um inverno mesmo que não seja frio o tempo todo, mas você tem noites frias. Então, você tem que tomar um certo cuidado, ter algum critério nessas orientações para trabalhar de uma forma mais adequada e tentando diminuir, né, minimizar o uso da aclimatação, do consumo de energia. De que forma o ambiente interfere na questão psicológica, comportamental da pessoa, no espaço onde ela está? Então, o ambiente ele interfere no comportamento das pessoas por vários motivos, né? Primeiro é o próprio tipo de ambiente. As pessoas vão ter um comportamento de acordo com o ambiente que elas estão ocupando. Então, uma pessoa que está no espaço público, né? Se ela está numa praça, ela buscou uma recreação ali já tem mais ou menos um padrão de comportamento, principalmente dependendo do que aquela praça oferece, né? Quando a pessoa está num ambiente de biblioteca, ela tem, pelo próprio ambiente, um outro tipo de comportamento. Mas tem alguns elementos que vão interferir no comportamento das pessoas, que é as cores dos ambientes, a iluminação, um ambiente mais iluminado, um ambiente menos iluminado. E aí, quem desperta o olhar do arquiteto para isso, dessa influência que o ambiente pode ter no comportamento, é justamente um psicólogo, o Robert Sommer, quando ele mostra que, sendo ele psicólogo e entendendo melhor do comportamento das pessoas, ele começa a ver a influência que o ambiente oferece na maneira como aquelas pessoas interagem umas com as outras ou a maneira como ela se relaciona com o ambiente. Então, vou dar um exemplo simples disso. Ele se posiciona no espaço e ele começa a observar que determinados ambientes, à medida que as pessoas vão chegando, elas procuram sentar mais próximas das janelas, porque elas querem ter visão do exterior. E aí, a gente pode fazer esse tipo de observação num restaurante, por exemplo.
E aí, quando todas as mesas já estão ocupadas, próximas das janelas, aí as pessoas começam a escolher outros locais para sentar à medida que elas encontram disponibilidade. Mas isso já é um dado de que as pessoas querem ter visão do exterior e, claro, tudo depende do que esse exterior oferece também, né? Esse é um exemplo, né, de como as pessoas podem se comportar e é um exemplo de como o ambiente pode interferir. Se você tem um ambiente todo fechado, você impede que as pessoas possam fazer esse tipo de escolha. Se você utilizar isso para um raciocínio em relação à academia, uma curiosidade que talvez interessante aqui de observar é se a formação de graduação em arquitetura e urbanismo leva em conta, então, essa necessidade de compreender a construção desses espaços em todas as suas dimensões e vertentes a partir da psicologia. Então, isso não está na grade curricular, né? Então, nós temos na grade curricular uma série de disciplinas que ensinam vários conteúdos técnicos e importantes para a formação do arquiteto. E aí, por eu trabalhar com esse estudo da percepção ambiental e ver que ele é importante e que existe algumas universidades aqui no Brasil que dão bastante ênfase para isso, geralmente ela parte da pesquisa de um grupo, né, e que eles acabam introduzindo isso numa disciplina optativa ou às vezes até numa pós-graduação. Eu acabei introduzindo isso numa disciplina optativa no curso de arquitetura da Unesp de Bauru. Legal. E aí essa disciplina ela aborda justamente isso, percepção ambiental no ambiente construído. Por ela ser optativa, ela está lá no 5º ano. Então esse aluno ele já passou por toda a formação, né, das disciplinas, ele já está quase no período de finalização do curso, quando ele se matricula nessa disciplina optativa. E aí é o momento em que ele vê que todo o conhecimento técnico dele, que é importante para desenvolver o projeto, só isso não é suficiente quando a gente pode levar em consideração a percepção do usuário. E aí eu posso dar um outro exemplo, né? No desenvolvimento do meu doutorado, eu criei uma metodologia para avaliar o espaço urbano. E aí essa metodologia, ela envolve uma série de questões. Como eu fiz o meu doutorado no design da Unesp aqui, então eu parti da criação de uma malha gráfica, onde a gente sobrepõe isso no espaço que a gente está avaliando e pega os conceitos desde percepção ambiental, de conforto térmico, também para o espaço urbano, e cruza todos esses conceitos em cima dessa malha e começa a avaliar como o usuário se comporta no espaço. Para provar que esse método era válido, eu escolhi 3 áreas daqui da cidade para aplicá-lo. Apliquei no Vitória Régia, no Bosque da Comunidade e na Praça Rui Barbosa. São 3 espaços que têm configurações morfológicas diferentes. Quando eu falo em configuração morfológica, eu estou querendo dizer que ele tem um desenho de espaço, uma característica diferente de dimensão, de topografia, Forma mesmo. de forma, exatamente, a forma, e de massa vegetal. Um tem uma massa vegetal mais densa, outro um pouco menos, e a Rui Barbosa menos ainda. Sim. Nesses 3 espaços, eles têm potenciais diferentes, porque cada pessoa que procura um espaço desse, ela procura com um objetivo específico. O bosque é para caminhada, ou para levar as crianças para brincar no parquinho. O Vitória é aquela recreação mais livre, né? Então, tem o pessoal que joga futebol americano, tem os pais que levam os filhos para aprender a andar de bicicleta, para soltar pipa, o parquinho, o piquenique, o malabares. Mas como que eu consegui compreender que o Vitória Régia acontecia todas essas atividades e outras? Porque também tem gente que vai lá para caminhar. Foi a partir do momento que eu comecei a ir até o local, observar como o usuário utilizava o espaço, e aí tem momentos diferentes. No momento que você observa, as pessoas não podem saber que elas estão sendo observadas, e você vai registrando como elas usam o espaço. E teve um momento que eu fiz a entrevista. O exemplo que eu quero dar para mostrar
que para o arquiteto desenvolver o projeto, ele precisa conhecer o usuário, foi que se eu fosse solicitada como arquiteta para fazer um projeto para o Vitória Régia, eu iria, numa determinada área do Vitória Régia, introduzir uma série de pequenas pracinhas e colocar vários bancos ali. Eu achava que isso iria qualificar mais o Vitória Régia. Entendi. Quando eu estava justamente aplicando essa metodologia e depois entrevistando os usuários, eu vi que não é isso que eles querem. Então, a gente precisa primeiro saber o que eles querem para desenvolver o projeto. E aí, se eu criasse essas pequenas pracinhas e colocasse os bancos ali, talvez eu estivesse interferindo e inibindo a atividade que eles fazem, que é o piquenique. Vou fazer uma pontuação arriscada aqui para dimensionar o nosso recorte. É um pouco da contradição do que, usando o seu exemplo, do que as prefeituras como a nossa aqui fez, de incluir academias ao ar livre em algumas praças. Fazendo jornalismo não empírico, no dia a dia de observação, a gente pergunta, mas por que você quer academia? Ah, porque eu quero fazer atividade física. Aí pegamos um professor da Unesp de atividade física e falou, olha, mas esse equipamento aqui não fornece nenhum tipo de crescimento de força, potência, ele é apenas para mexer com o corpo. Ou seja, não há sobre o usuário e sobre o poder público essa conexão de para que eu vou instalar cada tipo de equipamento em qual espaço. Necessariamente não há essa conexão. Estou usando esse exemplo para colocar lá a sua visão sobre o Vitória. Não, exatamente. A gente primeiro precisa saber qual é a demanda do local. O que as pessoas querem, principalmente quando é uma intervenção num espaço coletivo, que a gente vai atender um número muito grande de pessoas. E aí as expectativas são variadas, são diversas. É diferente de fazer um projeto de uma residência, que você tem um cliente específico, aquela família para você atender. O que você tem sentido eu comentar, então, entre vários recortes aqui, de que quando o poder público vai dimensionar um espaço, um novo bairro, criar programas habitacionais, enfim, ocupação urbana em larga escala, nós estamos passando por essa fase, já tivemos outros ciclos naturais de ocupação da cidade, a criação do Meridota, uma nova cidade de tamanho pequeno dentro de uma cidade nos anos 90, para lembrar de referência para quem está nos acompanhando. Se ele estivesse observando, por exemplo, essa questão da graduação, da observação do espaço, da psicologia e do comportamento, o projeto lá do poder público tinha que nascer de uma outra origem. De uma outra origem. Fazer entrevistas com essas pessoas. Exatamente. Então, quando eu me mudei para Bauru... Que muda muito a referência, por isso que eu estou querendo dizer. Muda muito a referência. Então, quando eu me mudei para Bauru, eu montei um grupo de pesquisa para estudar habitação de interesse social. E aí algumas pessoas diziam assim para mim, olha, você precisa conhecer o Meridota, é o maior conjunto de Bauru, acho que é o maior conjunto da América Latina. Como se isso fosse algo muito bom. E não é. Claro, mais de 3.000 casas nos anos 90, num lugar isolado da cidade, com vazio urbano no meio, né, com todos os problemas da criação de uma pequena cidade dentro de uma outra. E aí você leva toda uma comunidade para viver nesse local que não tem identidade. Você iniciou perguntando para mim assim sobre a minha memória, elementos marcantes. Eu fui falando para você de uma praça, de um eixo viário com comércio, de uma igreja, de uma biblioteca, porque todo mundo tem no seu cognitivo, né? Se a gente perguntar para qualquer pessoa, se você pensa em casa, o que vem à sua memória? As pessoas têm uma imagem de casa. Se você pensar em algum local em praça, o que vem na sua memória? Claro que vai ser a praça da infância ou da juventude, né? Hoje em dia, algumas pessoas já nem têm essa memória de praça porque nem frequentam mais as praças. Todo mundo vai sempre ter na memória vários elementos que compõem o espaço. Quando é feita a construção de um conjunto habitacional grande, né, como é o caso do Meridota, com muitas casas iguais e sem nenhum outro elemento de referência ali no espaço, as pessoas têm que, aos poucos, elas irem construindo esses elementos que vão dar identidade para o lugar, né? No pouco a pouco. No caso do Meridota, quando as pessoas diziam, se você está estudando habitação de interesse social,
Então, você precisa conhecer... A gente está falando de expectativas dos desejos dos usuários. Dos desejos dos usuários. Então, assim, uma das coisas que são fundamentais em qualquer bairro, e aí é lógico que no conjunto habitacional também, é você ter os espaços de recreação e lazer. Né? Os espaços para recreação, para lazer, é para todas as faixas etárias, não é só para as crianças. E uma coisa que é muito importante também, que aí nessa pesquisa dos 3 locais que eu fiz na criação do método da tese, eu vi que as pessoas, para elas, é muito importante ter um contato com a natureza. E para minha surpresa, mesmo quem estava na Praça Rui Barbosa, dizia que eles gostavam de ir para a praça para encontrar gente. Relações sociais é importante. Olha como que as informações são importantes para o arquiteto. Encontrar gente. É a maneira como eles diziam. Então, relações sociais é importante a gente promover isso num espaço coletivo. Facilitar que as relações aconteçam. Existe o grupo dos idosos que estão lá há muito tempo, então tem laços afetivos entre eles também, já se encontram ali com muita regularidade. E o outro elemento que as pessoas diziam era, eu gosto da vegetação. E eu achava tão carente de vegetação. É um verde e como aberto. eu não sou bauruense, e como eu não sou bauruense, algumas pessoas diziam assim para mim, mas quando eu era criança, essa árvore, essa praça, ela era muito mais arborizada, ela tinha muitas árvores, ela tinha um laguinho, que é mostrando aquilo que estava realmente na memória deles. Então, essa relação com vegetação e com água é um elemento importante. Se a gente vai para o Meridota e não existem os espaços de recreação, não existem as praças, não existem esses elementos, esses espaços verdes, né? As pessoas têm que tentar construir isso pouco a pouco. E as relações sociais, elas vão se estabelecer justamente nos espaços públicos, nos espaços coletivos. E a praça é o espaço mais democrático que existe para o uso das pessoas, né? O clube é aquela coisa reservada, fechada, você tem que ser sócio. Outros espaços públicos, a gente fala assim, o shopping center, mas o shopping center também tem um outro perfil de usuário, uma outra função, uma segregação física. Então, a praça é aquilo que realmente precisa permear os bairros. Além de que, se a gente voltar para o conforto térmico, são justamente as áreas verdes que vão permitir que a gente crie um microclima melhor para as cidades. E aí, quando a gente pensar em cidades com clima mais quente, como o Bauru, a gente precisa justamente desses elementos, dessas árvores que vão gerar sombra, que vai gerar sombra sobre o asfalto. Temperatura média no área permeável menor, né? Evidentemente menor. Exatamente. Eu comentei com você antes do nosso bate-papo aqui que eu tinha participado de um encontro com a diretoria específica do Ministério das Cidades e me alarmei com o número, não que observando o dado real isso não tivesse posto no jornalismo no dia a dia, mas que entre as cidades de porte médio como a nossa, aqui em Bauru, mais da metade da ocupação urbana, além de ter sido desordenada, como quase todas, infelizmente, com exceção de Brasília, Maringá, que para beneficiar aquelas que tiveram algum sentido de planejamento de ocupação com plano diretor na cidade, elas são chamadas cidades clandestinas, né? Nas formas de ocupação dos barracos, das casas, da falta de construção sem nenhuma regularização e habite-se. Portanto, com uma série de efeitos depois, que ainda vivemos aqui, de tentativa, inclusive, de resolver problemas, inclusive das convivências no dia a dia, corredores, permeabilização, infiltração, os gatos de energilos, enfim, uma série de outras subconsequências. Além da questão tributária, que se não são regulares, para lembrar, não tem pagamentos de impostos para dividir o custo desse espaço social entre todas nas benfeitorias que são reivindicadas depois. Ou seja, se você considerar que mais da metade da cidade, de 370 mil habitantes no dado oficial, ela é clandestina por essa razão, é um caos urbano. Isso é verdade. A autoconstrução, que a diferença dela em relação à favela, é que as pessoas compraram o terreno, elas compraram o lote. Ainda que seja, às vezes, de uma forma também irregular, o que a gente chama de contrato de gaveta, mas comprou aquele lote, não houve invasão de terra.
ela constrói a casa sem projeto, né? A denominação autoconstrução é justamente isso, a pessoa faz por si, sem ter um profissional acompanhando, sem ter um projeto e sem ter a regularização na prefeitura. Obviamente não vai pagar o IPTU. Essa casa clandestina, às vezes, ela é tão precária quanto a casa da favela, que o que vai caracterizar a favela é a invasão de terra, né? A favela ela pode estar numa área, numa condição ainda pior, porque pode ser uma área de encosta, uma área alagadiça, uma área de fundo de vale sujeita à inundação, pode ser ocupação de um terreno particular e aí ela vai precisar ser removida. Ela pode estar num terreno da União, do município ou do estado e aí pode ter algum tipo de anistia por conta disso, desde que não seja uma área de risco, né? A favela é a invasão de terra. E a autoconstrução é essa construção num terreno comprado. Às vezes, as características das moradias são muito semelhantes. A diferença é que na autoconstrução, a gente consegue ver que algumas pessoas começam a tentar melhorar suas casas porque elas sabem que elas não vão ser retiradas dali, elas compraram aquele terreno. A favela também, à medida que ela vai se consolidando, as pessoas também vão melhorando as suas casas, né? Se a gente pegar o exemplo da Rocinha, no Rio de Janeiro, a gente vê muitas casas ali de alvenaria e sobrado. E isso também é uma maneira do brasileiro achar que tudo que é precário e temporário é a construção em madeira, enquanto que em outros países as casas são construídas em madeira, né? As casas de alto padrão. E aqui no Brasil essa visão de que o temporário... A alvenaria que a alvenaria duradouro, é sólida, a alvenaria não, né, ela vai resistir à tempestade, e também não é verdade, né? Depende muito da forma como ela está construída. Se ela foi mal construída, ela vai trincar, ela vai ter várias patologias da construção ali. E essa autoconstrução, ela desenha a cidade assim como a favela, né? Então, quando a gente olha um mapa de uma cidade, se a gente for olhar o mapa de uso e ocupação do solo e começar a identificar onde é que estão as favelas e onde é que estão os bairros autoconstruídos, obviamente a autoconstrução está na borda, ela está na franja, ela acaba formando uma periferia, né? Que é onde o terreno é mais barato, e essas pessoas compraram esses terrenos bem mais baratos para autoconstruir as suas casas. Mas ela acaba desenhando essa borda de cidade. A favela ela já pode estar em qualquer local. Ela pode estar na periferia, ela pode estar mais próximo do centro urbano. A favela ela vai se formar onde tiver um lote vago e onde for melhor as condições de trabalho, o acesso para aquelas pessoas daquilo que é a necessidade delas. Próximo de um transporte público. Agora, a autoconstrução não, é aquele lote vendido e que vai desenhar essa cidade. E aí, nesse desenho, assim como o conjunto habitacional, que houve um projeto prévio, mas um projeto mal elaborado, né, que não previa, principalmente no período BNH, não previa nem a infraestrutura básica, nada. A autoconstrução também não vai prever nada disso. Não vai prever os espaços educacionais, os espaços destinados à saúde, para atender essa comunidade que vai residir ali. Se tem nesse sentido que estou comentando aqui, pode ser óbvio, mas pensando no leigo, você tem cidades clandestinas, tem cidades precárias, então, em todas essas dimensões. Que é o que a gente chama de cidade legal e a cidade ilegal, né? A cidade legal é aquela onde você tem tudo regularizado, tudo cadastrado. E a cidade ilegal abrange as favelas e a autoconstrução, né? Preciso tentar te tirar no recorte aqui fora do mundo acadêmico para fazer uma questão rápida com você. Com quintal ou sem quintal? São só temas específicos para você abordar. Com quintal e com área verde no quintal. Casa ou apartamento? Depende. Isso é muito relativo. Em São Carlos eu morava em casa, numa casa projetada por mim, né? Em Bauru eu moro em apartamento e me adaptei. O lugar onde você mora, então, se tem elementos cognitivos aqui, de cor, de espaço, de dimensões, ele diz muito sobre você.
ou sobre quem mora? Tem. Isso é fundamental, né? É muito importante que a gente possa fazer intervenções e é muito importante que a gente possa escolher o local. Mais importante do que você projetar a casa que você vai morar, na hora de comprar você poder fazer escolhas. E essa escolha, né, você vai levar em consideração alguns elementos que são importantes para cada um, né? O que está urbanizado nem sempre é tão... Nem sempre não é muito fácil e simples, e nem simplista assim de ir lá e destruir e modificar. Ocupado uma vez clandestino, uma vez desordenado, esses espaços acabam compondo um emaranhado no mundo. Dito isso, cidades para carros ou para pessoas? Para pessoas, sem dúvida nenhuma. Tem textos que abordam isso, e aí uma coisa que é bastante interessante é esse termo da fachada ativa. Quando você tem uma fachada ativa, que essa fachada pode ser café, comércio, um bar, e você caminha por uma calçada onde você tem vários elementos como esse, você se sente convidado a continuar caminhando por essa calçada, a utilizar esses espaços, a olhar para o que acontece nessa fachada ativa. Então aí começa a ter uma interação entre o pedestre e a edificação, né? E aí entra de novo a percepção ambiental. Como é você caminhar por um local que tem essa fachada ativa, ou se a gente pensar numa fachada ativa, residência. Vamos pensar num bairro residencial. E esse bairro residencial, as casas não são de muros altos. E aí você caminha por essa rua e você vê, de dia, a criança brincando no jardim, a outra pessoa cuidando do outro jardim. Então você tem vida e você tem pessoas ali. Se você caminha à noite, você vê a luz acesa dessas casas. Luz acesa, você pensa, tem vida, tem gente. Isso te dá a sensação de segurança. Se você caminhar por um bairro residencial, muros altos, portões fechados, cerca elétrica, câmera, que sensação de segurança esse pedestre vai ter? E ele não vai querer andar ali como pedestre, ele vai realmente andar no seu carro. Então a gente precisa pensar nessa cidade, né, nessas relações com o espaço urbano, o que a gente oferece para o pedestre para fazer com que as pessoas também tenham vontade de deixar o carro em casa e andar mais a pé. Se o percurso for curto, que ela vai caminhar, por que não fazer isso a pé? Tudo depende do quanto vai ser agradável essa caminhada. E sem juízo de valor, mas para fazer a citação desse jogo mais rápido, casas grandes com muitos cômodos, várias suítes, vários departamentos e cantinhos e escritórios e, enfim, lavabos e lugares só para as coisas guardarem, tem uma dimensão, em alguns nomes, de mansão ou de grandes casarões, seja qual for o nome, ou casas funcionais, onde você tem, ao contrário da outra, espaços onde você vai efetivamente ocupá-los. Espaços onde nós vamos efetivamente ocupá-los. E aí, como arquiteta, antes de ingressar na universidade, eu trabalhei desenvolvendo projetos. Eu esqueci do closet aqui, na minha citação. Do closet. E aí, desenvolvendo projetos de residência, na hora que você está fazendo isso com uma família, essa família vem com uma série de expectativas e eles vão querer, claro, quem está nos ouvindo para fazer a interrupção deve estar falando, puxa, esse lugar eu quase nunca vou, não uso na minha casa. Eu quero o closet, eu até acho que as pessoas vão utilizar. Falando dos outros. Mas eles querem a sala de estar, a sala de TV, a sala de jantar, a área de lazer. Esses são alguns dos elementos que eles trazem, que a gente chama de programa de necessidades. Quantos quartos, quantos banheiros. E aí, é lógico que você não pode dizer para o seu cliente, não faça tudo isso. Mas dá para a gente conversar com ele, olha, quantas vezes você vai utilizar essa sala de estar, essa sala de TV, essa área de lazer. E aí, a gente conversando, a gente pode ver que às vezes ele vai usar muito mais a área de lazer, ou ele vai usar muito mais a sala de TV. E aí é preciso pensar que, para a maioria do brasileiro, classe média, quando ele começa a escolher muitas salas, isso aumenta a metragem quadrada, isso aumenta o custo final dessa obra.
Por outro lado, refletir sobre isso dá um programa separado, que já fica aqui no ar, convidada para falar só sobre habitação de interesse social e uma pesquisa sobre a avaliação do Minha Casa Minha Vida, num outro formato, mas para não deixar de citar o extremo e esses núcleos habitacionais que, pejorativamente ou não, a gente chama de pequenos pombais. São casinhas tão minúsculas, de tamanhos tão minúsculos, que mal uma cama de casal cabe no quarto. Isso é um problema sério. Isso é um problema que, na verdade, o agente construtor e financiador desses empreendimentos precisam olhar para essas unidades habitacionais, né? E aí tem uma questão que a gente chama de ergonômica. Existe uma necessidade de espaço mínimo para as atividades do cotidiano. Então, dimensões mínimas para atender o essencial para aquela família. A maioria dessas casas, elas são construídas em torno de 35 metros quadrados, 40, 42 metros quadrados. Não atende. Por isso que o morador, quando ele adquire um imóvel como esse, ele começa a tentar ampliar, ele amplia a cozinha ou ele constrói mais um quarto. Construir um cômodo a mais, às vezes é uma necessidade pelo tamanho da família, mas quando ele amplia o ambiente, é porque aquele ambiente não foi bem dimensionado para atender as necessidades. Silvana Aparecida Alves, como eu disse, era um recorte com alguns pequenos sub-recortes no meio. Obrigado por ter aceito o nosso convite de bater papo aqui. Espero que você tenha se sentido à vontade para conversar conosco. Bastante à vontade. E se você tem alguma questão que eu não deixei você falar, por favor, faça. Olha, eu acho que eu vou valorizar a profissão do arquiteto urbanista, né? Eu considero uma profissão muito bonita porque nós interferimos o tempo todo nas sensações das pessoas. Qualquer projeto desenvolvido pelo arquiteto, ele vai gerar um impacto naquele local e vai gerar um impacto nas pessoas que utilizam aquele local. Então, os projetos precisam ser muito bem elaborados. Muito bem elaborados significa também conhecer o usuário, conhecer quem vai utilizar aquele espaço para tentar atender o máximo possível os seus desejos e suas expectativas, ainda que seja um espaço coletivo. Então, valorização mesmo da profissão. Procurem sempre um arquiteto para desenvolver um projeto, porque é importante. A gente vai sempre levar em consideração alguns elementos técnicos e alguns elementos psicológicos também para desenvolver um projeto. Muito obrigado. Obrigada. Câmara Livre de hoje conversou com Silvana Aparecida Alves. O lugar onde você mora e onde você vive diz muito sobre você. Até o nosso próximo encontro.